E agora a gente vai direto pra quem? Pra ele, que já está aqui posicionado. Ele já botou o óculos, aí já tirou o óculos, aí ele já botou o óculos, aí ele já tirou o óculos. Mas tá tudo certo agora. Tá, tudo certo. Jamar Terrada. Pouco ansioso, né? Você é um pouco ansioso? Eu sempre sou ansioso. Você comeu guacamole? Dá uma acalmada. É verdade. Eu detesto. Mentira! Aí, ó, tá vendo? Tem coisa que eu amo e eu odeio. Detesto, O abacate é um negócio São as duas coisas que eu não gosto, sabe? Quais? Eu não gosto nada que tenha pepino, já chegos da vida e Entendi. guacamole. Jura? Eu adoro os dois. Mas, então, falando em pepino, é diurético, né? Aliás, é o nosso assunto de hoje, que nós vamos bater um papo sobre chás diuréticos, sobre a forma correta de usar e alguns limites e alguns problemas. Antes da gente entrar no chás e até nos próprios diuréticos, queria que você explicasse pra gente como eles agem no nosso organismo para dar esse efeito, então, dessa liberação aí, né, de mais urina, de liberar toxinas. Como eles fazem isso? Pois é, Carol, isso é tão complexo, né? Quando a gente fala em absorção... que as minhas perguntas são complexas. Não começa assim, já vou... Tá bem que eu tô de óculos aqui. Gente, assim, a primeira coisa que eu acho muito importante a gente salientar é que, como a gente começou na introdução aqui do programa, né? Às vezes as pessoas pegam e começam a fazer utilização de chás, pensando que, tipo, olha, eu vou tratar esse meu inchaço só utilizando chás ou infusões, né? E isso vai resolver. E aí vi que aquilo não funciona e está sempre inchado. E tem muita gente que se acostuma mesmo com essa ideia de, eu sempre fui assim, eu sou inchado, nasci inchado. Isso não é natural, né? Isso quer dizer, pode ser natural do teu organismo, mas não é uma coisa positiva. Descartado aquela questão de lipedema, né? Pois é, né? Mas eu estou falando assim, às vezes você pode ter algumas modificações genéticas que fazem com que tu tenha essa alteração, sabe? Esse problema. Por exemplo, existe uma enzima, um polimorfismo, tá? Genético, que seja assim, um problema na hora de se formar um DNA lá, que a gente tem uma má formação numa enzima, que se chama metileno MTHRF, tá? Essa enzima, essa enzima, ela faz a metilação, é responsável por fazer uma coisa bem farmacêutica, mas é bem importante. Tá. Ela vai fazer a metilação no ácido fólico, fazer para que o ácido fólico consiga ser absorvido no nosso organismo. Entendi, perfeito. Tá. Se a gente não tem essa enzima, se a gente tem esse problema genético, vamos dizer assim, e isso é uma coisa bem comum, as pessoas não sabem, mas isso é uma coisa bem comum, tá? Não adianta eu só suplementar com ácido fólico. Você tem que dar porque ele já tu tem que converter. Exato. Então, essas são as pessoas que a gente costuma falar assim, são pessoas que têm um metabolismo lento. Sabe? Diz, essa pessoa tem um metabolismo lento, porque ela não consegue completar as cascatas corretas, entendeu? Entendi, e tu acaba inchando muito, tá? Entendi. Então, assim, poxa, então se eu não metilo esse folato, né, o ácido fólico ele é responsável, gente, pela formação sanguínea, tem N funções, ele trata essa questão circulatória. Então, obviamente, se tu tem um problema nessa conversão, você não vai estar circulando bem. Aí a criatura, quando eu falo criatura, vamos deixar já bem claro que eu já tive problemas, criaturas de Deus que nós somos. Então a criatura de Deus acha que só tomar chá vai resolver. Se você tem essa alteração, não adianta. A gente consegue descobrir esse tipo de alteração? Sim, são testes genéticos, tá? Hoje já é possível, claro, ainda tem um custo alto, mas já é possível. Pois é, mas é bem importante, tá? Isso aí. E aí o que se faz para quem tem essa questão? Não adianta só tomar... Os chás vão ajudar, mas tu vai continuar com o problema, né? Porque assim, tu até pode ter a enzima, mas tu não vai ter o suficiente para fazer essa metilação, para completar essa cascata, tá? Entendi. Então o primeiro ponto é entender e até ver se é necessário uma suplementação desse... Exato, mas aí tu suplementa... Não, tu não suplementa com ele, tu suplementa com metilfolato. Metilfolato. Porque as pessoas pensam assim, poxa, então eu não degrado bem, então eu vou tomar mais ácido fólico. Entendi, né? perfeitamente. Tá errado. Ele não vai virar. Não, tu não vai virar. É igual na gravidez, que o ideal é já, durante a gravidez, suplementar. Seria tão bom com... se todo mundo pudesse fazer sempre esse testezinho, né? Porque só que ele protege, gente, contra algumas questões da doença do tubo... Esqueci o nome da...
Na formação, na formação do bebê. Na formação do bebê, então mas, é bem assim, importante isso que você está falando. Mas eu não sabia que tinha ligação com a questão de inchaço e de retenção de líquido. Total, até porque o ácido fólico está ligado a essa questão circulatória, né? Então, você não consegue, e as pessoas não imaginam, né? Entendi. E a outra questão, também tem uma outra enzima que se chama FABP, tá? Olha só, FABP, essa outra enzima, o que ela faz? Quando as pessoas têm essas deficiências, ela faz com que a membrana celular seja mais enrijecida. Então, todas as células do nosso corpo, elas precisam ter a água, né, que fica no meio, dentro da célula, meio intracelular, e precisa fazer essa troca de metabólitos, de sais minerais e tal. Quando tem essa deficiência no FABP, você faz com que essa membrana seja mais, então fica mais difícil de atravessar a água, de fazer essas trocas metabólicas. Entendi. E isso é uma coisa, não é tão comum quanto a síndrome quanto essa deficiência de MTHFR, tá? Mas também pode acontecer. Então, aquela pessoa que vive com um problema tão sério de inchaço e aí fica tomando diurético sem parar, está errado. Às vezes é bom tu economizar um pouquinho, poder fazer um teste genético e ver, e aí tratar certo. Poxa, mas eu não tenho dinheiro para fazer esse teste. Eu poderia, então, só começar a tomar o metilfolato? Não tem problema. O metilfolato não vai. Então, tu pode perceber que, se tu tratando às vezes com metilfolato, aí você tem que pedir a orientação de um nutricionista, de um farmacêutico, ou de um médico, obviamente, para fazer o encaminhamento certo, tá? Que legal, bom saber. Eu vou colocar já a perguntinha que chegou para você, quem escreveu para a gente na tela. E vamos seguir daqui a pouquinho entender quais são, então, as ervas que são melhores, né, para essa questão aí diurética. Isa, obrigada, um beijo. Tem horário correto ou melhor horário para tomar, então, um chazinho diurético? Já, Marda, todas as dicas, porque agora... Não consigo falar essa palavra Permeabilidade. Hoje. Fala de novo. Permeabilidade. Isso, Aí, ó, mas chega uma hora... Hoje eu falei ela umas 3 vezes durante a pauta. Agora não vai mais, Glaucia. Tchutchu. Habilidade. Permeável. Sim, mas quando fala tudo junto... hoje eu tô agitada. Eu fui pro parque, hoje treinei tanto a fantasma, hoje eu tô agitada. Perguntinha do público. Olha lá, deixamos essa pergunta da Isa, eu imaginei que isso fosse rolar, porque eu acho que é uma forma de aprender, inclusive, a consumir o chá. Será que tem, então, horário correto para esse chá diurético? Olha, eu não tenho um horário certo, né? Eu só acho que não é muito indicado você tomar à noite. Eu, por exemplo, ontem à noite, inclusive, estava comendo melancia com chá verde e, assim, tipo, olha, né? Deu ruim. Eu levantei acho que umas 5 vezes, não 5, mas 3 vezes, né, sabe? É complicado, gente, né? A não ser que você use fraldas geriátricas, né? Não, é melhor consumir de manhã. Não é bom você fazer o uso à noite. E assim, eu não acho também indicado você tomar chás diuréticos junto à alimentação. Por quê? Porque quando você toma o diurético junto com a alimentação, eles geralmente são excretores, né, de sódio e tal. Entendi. Então você acaba também eliminando substâncias que seria, né, minerais principalmente, que seriam interessantes você manter. Então a gente não toma de preferência junto à alimentação e nem no horário da noite, por causa desse inconveniente. Do toalete, do banheiro da noite. Vamos falar um pouquinho das ervas, que a Glaucia está aqui alucinada, me pediu pra gente mostrar, porque assim, no final, a gente sabe que a gente hoje tem isso disponível, né? Então conta um pouquinho das que você trouxe hoje, que talvez sejam as mais potentes para essa questão. Gente, assim, por que eu acho interessante a gente falar em ervas, né, nessa questão de edema, de retenção? Primeiramente, os chás não dispensam os medicamentos. Obviamente, aquela pessoa que tem problema cardíaco, tem pressão arterial, ela não pode, eu vou começar a tomar o chá, que muita gente faz isso. Viu o Jamar falando, eu vou começar a tomar o chá e dispensa lá os seus, né, a hidroclorotiazida, enfim, todos os seus medicamentos. Não faça isso, tá, gente? Qual é a vantagem dos chás em relação aos medicamentos? O que eu acho de mais positivo é essa questão de não desequilibrar esses eixos, porque qual que é o objetivo quando você precisa fazer a diurese, né, de eliminar essa retenção? É excretar o sódio. Mas a maioria desses diuréticos que a gente utiliza hoje, os mais conhecidos, eles não poupam o potássio. Então a gente tem uma coisa que a gente não gosta de relembrar lá, aquela bomba de sódio e potássio que a gente viu
lá atrás, lá no colégio, né? Essa bomba de sódio e potássio que faz esse equilíbrio dentro da célula. Tá. Então, se você tiver em excesso muito sódio, você vai ter geralmente menos potássio, você fica mais inchado. Então, o segredo é manter sempre isso em concentração adequada. Mas aproveito para te perguntar, além dessa questão do inchaço, tem algum outro tipo de sintoma ou queixa que a gente pode ter quando está num desbalanço muito grande de sódio e potássio? Olha, dor de cabeça, tem N fatores, tá? Mas assim, o inchaço, eu acho que dor de cabeça, enxaqueca é o mais certo. Também. Porque daí vai estar com também menos, no caso da dor de cabeça, menos potássio também. Qualquer desequilíbrio, tá, Carol? E as pessoas pensam assim, mas então é só de potássio. Aí começam a comer vários alimentos que são ricos em potássio. Mas calma, isso também vai estar desequilibrando. Então, é uma boa alimentação variada. A gente não pode esquecer do magnésio. O magnésio é tipo um dos principais para manter esse equilíbrio. É um amiguinho, puxa a mão do outro e todo mundo tem que estar bem. Se vem uma turminha de mais de outro, a coisa dá desequilíbrio. Vamos só citar então alguns, antes de colocar mais perguntinha. Então você colocou aqui cavalinha, chá de alcachofra. Isso aqui não é o chá, isso aqui é para representar, tá? Um cactus que eu não encontrei ele, que é o cactus, o Opuntia ficus, que é aquele famoso fico da Índia, né? Aquele fico bonito. Aquilo ali, isso é incrível, gente. Também é muito bom. Aí esse aqui é o hibiscus, né? É o hibiscus. Aliás, já me perguntaram se é verdade que mulheres que estão tentando engravidar não podem tomar chá de hibiscus. Já vão falar tudo isso? Vou lá e já volto, e ele conta daqui a pouco, Glaucia. Me perguntaram essa semana na minha caixinha de pergunta. Aí eu pensei assim, eu acho que tá aberto, aí o ponto. Ela me perguntou, eu falei, assim que eu tiver uma pauta para tirar essa dúvida, a gente responde, porque eu também não vou dar a minha opinião, eu não sei. Então a gente vai falar do hibiscus e a última aqui, abacateiro, também vamos falar dessa erva aqui. Já voltou, pra gente continuar a aula. Só que aí, Jamara, assim, você vê, eu nem tinha visto que o Rogerinho tá aqui pra gente falar do magnésio, mas tá vendo? Aqui a gente fala ali, faz aqui tudo redondinho. Vamos lá, Jamara, vamos falar do hibiscus, então? Vamos. E a Glaucia disse que antes a gente vai pro intervalo. E volta daqui a pouquinho, a gente vai falar de todas elas. E claro, ele vai nos ensinar como é que a gente faz o consumo de uma forma equilibrada, segura e com todos os benefícios. Não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonita, muitas histórias durante o intervalo, porque ele tem história, esse aqui tem história pra contar. E a gente adora, mas agora a gente tem que ir pra essa história aqui que tá todo mundo esperando. Vamos começar falando do hibiscus, eu deixei uma pergunta, hoje a gente tá falando de diuréticos, de chás, vamos entender aí o que é seguro no consumo. E o hibiscus, então, me perguntaram se não é legal para as mulheres que estão tentando engravidar. Pois é assim, o hibiscus, ele tem vários antioxidantes, ele é incrível para vários efeitos, não só diuréticos, mas ela também como anti-envelhecimento, tá? E ele tem, entre esses compostos, né? Toda planta tem vários compostos fitoquímicos. A ibicina e ibicistina, tá? Que são alguns desses antioxidantes poderosos do hibiscus. Qual que é o problema do hibiscus? Ele altera ele baixa a concentração de progesterona e ele altera... exato. Já saquei. Aí já é um problema. E não também pode falar outra parte, e altera também os estrogênios. Então, ele não deixa de ser, assim, um anticoncepcional natural. Porque Entendi. Então, não é, gente, por favor, também não pensa assim, meu Deus do céu, eu tomei uma xícara de hibiscus, já não vou... Não é isso. Mas são tem altas tantos concentrações, outros, né? Exato. Entendi perfeitamente. E tem outra questão também, ele ativa muito a circulação pélvica e do útero. Então, não é interessante porque ele pode ser abortivo é o que eu tô início. Pensando. Exato. Porque quando a progesterona cai, gente, o endométrio fica fininho. Muito bem. Bebezinho não gruda. Exato, traduzindo. Então, explicou tudo muito bem. Vamos falar então dos outros, mas pensando na questão do diurético. Olha, gente, deixa eu botar de novo os óculos, que eu estou ceguetito. Vamos lá. Vamos lá, eu te ajudo. Olha, aqui a gente tem cavalinha. Cavalinha. Aqui. Eu amo uma cavalinha. A gente pensa na cavalinha como um potente diurético, né? O que eu acho legal e qual que é a diferença dela para os medicamentos, né? Não só dela, mas desses chás aqui.
esses chás fazem com que tu elimine essa água, né? Tu vai eliminar através do sódio, tira o sódio, logo tu vai acabar retirando essa água. E uma curiosidade, né, gente, que eu estava dando uma lida que eu achei super curioso. Sabia que para cada 9 gramas de sódio retido, tá? Para só 9 gramas, tá? A gente acumula 1 litro de água. Que absurdo, né? Que terrível. Muito terrível. É para diminuir o consumo de sódio também, né? Pois é. E assim, ó, a cavalinha, ela, assim como as outras, elas conseguem fazer esses purgos do sódio, tá? E não faz com que tu perca tantos outros minerais. Entendi. Então, é claro que isso se tomado dentro do correto, né? Da dosagem, da posologia correta. Vai, 2 xícaras? 2 xícaras ao dia, 2, 3 vezes no máximo ao dia, tá? Criaturas de Deus, por favor, que a grande maioria quer emagrecer, e aí pensa assim, se eu tomar 1 xícara faz bem, imagina se eu tomar 10. Se eu tomo 1 cavalinha faz bem, por que não misturar com alcachofra, hibiscos, cactos e mais sei lá o quê? O milagre dos milagres. Não faça isso. Você está provocando uma super desidratação no seu organismo. Tá? Que é perigoso. Pessoas que têm pressão baixa, né? Toda essa questão, tudo isso altera, gente. Então, aquilo que a gente falou no comecinho do programa, menos é mais. Até porque não é assim, todos eles só têm a propriedade diurética. Não, uma planta tem N outros fatores, né? Tem outros fitoquímicos que têm outras respostas. Mas o diurético é uma das questões que ele está tratando. Tá. Por isso que a gente falou aqui, poxa, a cavalinha é utilizada para isso, também é para a pele. Tá. Porque a cavalinha é rica em silício. O silício orgânico. Silício orgânico, maravilhoso. Tá? Então, assim, para essa questão, a cavalinha também tu usa para problemas digestivos. Se usa maravilhosa, então. Cavalinha tá no primeiro. Eu gosto desde que não seja em excesso, tá, gente? Tá. Cuidado, as pessoas que sofrem com câimbras, né? Tomando esses chás diuréticos. Dá mais cãibra. Então, tem que estar sempre bem equilibrado. Eu, por exemplo, eu sou um indivíduo que tem uma facilidade para isso, né? Entendi. Então, eu não exagero muito. Perfeito. Tá? Vamos falar desse de alcachofra, que a gente já falou do hibiscus. Ali tem abacateiro. Tá. Temos 2 minutos. A alcachofra, eu gosto porque ela é rica em... Vamos lá, cinarina! E a cinarina tem uma propriedade desintoxicante, ela melhora também esses níveis de lipidemia no nosso organismo. Eu amo alcachofra. Eu até prefiro ela do que a cavalinha. Então, aquela pessoa que não tem muita certeza se está com muita retenção, eu preferia até a alcachofra. Começa com a alcachofra. Exato, tá? Esse aqui, que eu não trouxe ele na forma de chá, que é o figo da Índia, que é o Puncha ficus, que a gente chama, é muito popular lá fora. Ele na forma de pó se toma em cápsulas, geralmente tu manipula legal. Esse que é manipulado. Para mim é o preferido para essa questão diurética, tá? Porque esse realmente mantém os teus eletrólitos equilibrados. Que legal! Eu acho... O Puncha ficus, tá? Converse com o seu farmacêutico, converse com o seu nutricionista médico, que é uma super indicação, tá? E não ultrapassar 2 xícaras, 3 xícaras por dia, certo? E qual que é o outro? O outro é o abacateiro. O abacateiro, mas vai ficar pro próximo. O abacateiro... Que você não gosta. Eu amo abacate. Eu gosto do abacate, não gosto do que fazem com ele, coitados. Deixa eu te agradecer, mas é claro que ele volta. Tem mais perguntinhas lá, depois você puder responder sempre com a sua simpatia, sabe tudo. @Tejarde, vai lá para segui-lo, que a gente adora. @Tejarde com Demudo no final. Você encontra nosso querido farmacêutico, homeopata e grande estudioso, Jamar Terrada. Vamos fazer xixi. Te vejo. E vamos melhorar. Te vejo amanhã ao vivo, meio-dia e meia. Obrigada, gente.